curso do Saber Direito desta semana te ensina sobre direito processual do trabalho. Nas aulas, o desembargador do TRT do Espírito Santo, Bezerra Leite, aborda os temas polêmicos que envolvem a competência da justiça laboral. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, eu leciono Direito Processual do Trabalho e Direitos Humanos e tenho mestrado e doutorado em Direito e sou também desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região Espírito Santo. Eu estou aqui para conversar com vocês sobre o tema da competência da Justiça do Trabalho, abordando os temas polêmicos envolto desse tema e também gostaria de falar sobre a questão da jurisdição, as diversas espécies de competências da Justiça do Trabalho, também, ao final, falar um pouquinho sobre o novo CPC e suas repercussões na temática da competência da Justiça do Trabalho. Eu estou realmente muito feliz em estar participando desse programa, porque sei que ele tem uma grande repercussão nacional e isso facilita, sobretudo, a vida dos alunos, dos estudantes, dos candidatos a concursos públicos, enfim, é um canal que eu acredito que tenha uma grande repercussão, uma grande contribuição para a comunidade acadêmica. Também é importante destacar que nós vamos aqui tentar enfrentar aqueles temas que hoje realmente estão muito ainda controvertidos, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, e nós vamos tentar trazer algumas reflexões, alguns pontos de vista pessoais, as posições dos tribunais do trabalho, do STJ, do Supremo Tribunal Federal, a respeito da competência da Justiça do Trabalho. Também nós vamos trazer aqui algumas questões importantes sobre a necessidade de adotarmos cada vez mais uma interpretação conforme a Constituição, no sentido de propiciar a máxima efetividade das normas constitucionais nesta temática da competência da Justiça do Trabalho. E vamos dividir o nosso tempo, a nossa exposição aqui, em 5 aulas, né? Na primeira aula nós vamos falar sobre jurisdição da Justiça do Trabalho. Na segunda aula nós iremos falar sobre as competências, diversas competências da Justiça do Trabalho. A partir da terceira aula nós vamos fazer comentários a respeito das diversas competências em suas especificidades. E depois nós temos uma quarta aula, onde nós vamos enfrentar a questão da competência normativa da Justiça do Trabalho, que é um tema também muito polêmico, a questão dos dissídios, das ações em torno da greve. E, por último, nós vamos enfrentar a questão do novo CPC e suas prováveis repercussões no processo de trabalho, no que diz respeito à competência. Nessa primeira aula, portanto, nós vamos trabalhar com a questão da jurisprudência, da jurisdição, porque a jurisdição e a competência são 2 temas que estão muito interligados. Na verdade, a jurisdição é um poder, dever e função do Estado que, para evitar o duelo das próprias partes, o exercício arbitrário das próprias razões, criou essa faceta do Estado para pacificar os conflitos, para solucionar os conflitos que surgem no seio da sociedade. A jurisdição, portanto, seria uma emanação do próprio poder. Ela, por conta disso, é que se diz que a jurisdição seria una. Ela é uma forma que o Estado exerce esse poder de dizer e aplicar e realizar o direito. Daí essa expressão jus dicere, jurisdição. Dicere, dizer, e juris, de direito, dizer o direito. Mas, na verdade, hoje há uma constatação de que a jurisdição ela vai ganhando cada vez mais complexidades. E por conta dessas complexidades é que se fala
em jurisdição civil, jurisdição trabalhista, jurisdição penal, jurisdição administrativa, mas também é certo que há autores que classificam a jurisdição de acordo com o ramo do judiciário. Então, teríamos a jurisdição da justiça comum e a jurisdição das justiças especiais ou especializadas. A jurisdição da justiça comum seria implementada pela justiça estadual e pela justiça federal. E nós sabemos que o que atrai a jurisdição da justiça federal é a existência de interesse da União na causa que está sobre tramitação em qualquer ramo do Poder Judiciário. E, por outro lado, a jurisdição especializada, que se enquadra naquela ideia de justiças especializadas, entram aí a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Então, essas justiças especializadas, por exceção, portanto, elas têm competências específicas previstas na própria Constituição e o que não for da competência dessas justiças especializadas cairá na vala comum das justiças comuns, que pode ser federal ou estadual. No que diz respeito à jurisdição trabalhista, nós temos defendido que ela é uma, vamos dizer assim, ramificação do poder estatal voltada para a resolução, a pacificação dos conflitos que surgem no interior da sociedade, especificamente entre duas forças da economia, as forças do trabalho e as forças do capital. É por isso que, tradicionalmente, a justiça do trabalho, ela sempre foi voltada para resolver esses conflitos de interesses entre os representantes do capital e os representantes do trabalho. No caso, entre empregadores e empregados. Eu vou aqui abrir uma perguntinha para um telespectador e depois a gente retorna. Qual a origem da Justiça do Trabalho no Brasil? A origem da Justiça do Trabalho é controvertida na doutrina e na jurisprudência. Mas o entendimento que tem prevalecido é que ela tem uma origem fascista, uma origem da época de Mussolini na Itália. Por isso é que a ideia de representação classista, a ideia de integrantes da Justiça do Trabalho composta por integrantes de categorias profissionais e econômicas, então ela teria essa origem fascista. E é importante destacar que a Justiça do Trabalho existe em praticamente todos os países do mundo. Ao contrário do que, às vezes, alguns leigos, alguns jornalistas, às vezes mal informados, querem dizer que só existe Justiça do Trabalho no Brasil, eu divirjo data vênia dessa posição, porque a pesquisa que eu já fiz é que existem justiças do trabalho em quase todos os países do mundo. É bem verdade que não existe uma Justiça do Trabalho nos Estados Unidos, mas existe Justiça do Trabalho na Inglaterra, por exemplo, na França, na Alemanha, na Itália, em Portugal, na América do Sul, praticamente todos os países têm Justiça do Trabalho, no Oriente, na África. É óbvio que cada uma dessas justiças do trabalho com características próprias e com, geralmente, assento da sua organização nas próprias constituições. Mas no que diz respeito à Justiça do Trabalho brasileira, nós podemos dizer que ela surgiu em 1939, mas ela surgiu com a feição de órgão administrativo. Ela foi criada com o propósito de buscar conciliação entre trabalhadores e empregadores por meio de juntas de conciliação e julgamento. E é interessante que essas juntas de conciliação e julgamento não exerciam um poder jurisdicional, já que as decisões proferidas pelas juntas de conciliação e julgamento seriam executadas posteriormente pelo juiz de direito daquela comarca ou daquela região. Mas em 1939, portanto, Getúlio Vargas criou a Justiça do Trabalho com características tripartites, vai dizer,
A Justiça do Trabalho, ela era composta de juízes togados, que eram juízes de direito, com bacharéis em direito, com formação em direito, e 2 juízes, pelo menos na junta de conciliação, 2 juízes que seriam chamados classistas. Eu até brinco, falo que esses classistas também eram chamados de vogais. Então, na verdade, na junta de conciliação havia 2 vogais e uma consoante. O consoante seria o juiz togado. E os vogais seriam os juízes representantes das classes dos empregadores e dos trabalhadores. Essa configuração da Justiça do Trabalho, no primeiro grau, chamada de Junta de Conciliação e Julgamento, continuou até 1999, com a emenda número 24. Ou seja, de 1939 até 1999, nós tivemos na Justiça do Trabalho brasileira essa representação tripartite, com representante do Estado, que era o juiz togado, e representantes das categorias econômicas e profissionais. Nos TRTs também, nos órgãos de segundo grau, também havia representação classista, havia uma paridade de representação classista e os juízes togados, hoje chamados de desembargadores. E no TST, que seria a última instância, também havia os ministros togados e os ministros classistas oriundos das categorias econômicas e profissionais. Os juízes classistas tinham mandatos temporários. Eles tinham um mandato de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. Né? Essa característica da Justiça do Trabalho, quando ela surgiu, teve uma importância muito grande, porque pensava-se que o juiz togado, devido à dimensão continental do Brasil, não teria condições de conhecer os fatos específicos que aconteciam no interior das relações entre o capital e o trabalho. E havia dificuldade de locomoção, evidentemente. Com o tempo, essas dificuldades foram sendo esvaziadas e hoje realmente chegamos ao ponto de que essa representação classista não havia mais sentido e por isso que a emenda número 24 de 1999 extinguiu a representação classista na Justiça do Trabalho. De modo que, atualmente, as varas do trabalho compõem-se apenas de um juiz titular ou um juiz auxiliar eventual. Os tribunais regionais do trabalho compõem-se de juízes que são chamados de desembargadores, oriundos da carreira da magistratura, concursados, e também do 5º Constitucional da OAB e do Ministério Público. Da mesma forma, no Tribunal Superior do Trabalho existem 27 ministros, alguns oriundos da magistratura de carreira, quer dizer, são desembargadores de carreira, e outra parte por integrantes do 5º do Ministério Público do Trabalho e da Advocacia. O que eu chamo a atenção é que é importante conhecer esse aspecto histórico, porque a CLT, ela contém inúmeras expressões que são voltadas, são típicas do direito administrativo. Por exemplo, reclamante, reclamado, inquérito, dissídio, inquérito para apuração de falta grave. E isso, às vezes, leva o estudante de direito, principalmente, que estuda a teoria geral do processo, com a vertente voltada para o processo civil, às vezes tem dificuldades por essas expressões, essas terminologias adotadas pela CLT, para compreender bem o seu sentido, o seu significado. Mas eu chamo a atenção que, com a Constituição Federal de 88 e com a extinção da representação classista, cada vez mais há uma aproximação do processo de trabalho com o processo civil. Isso nós vamos falar ao longo do nosso curso aqui. E aí nós vamos ouvir aqui a segunda perguntinha. Gostaria de saber se existe uma jurisdição trabalhista. O Supremo Tribunal Federal, mesmo antes de 1946, porque em 1946 a Justiça do Trabalho foi reconhecida oficialmente